E aí, gestor, tudo beleza? Meu nome é Fábio Rodrigues, também sou gestor ambiental e nesse vídeo nós vamos trazer um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai lhe interessar bastante. Hoje nós vamos falar sobre a importância de um sistema de gestão ambiental, ou mais conhecido como SGA. Bem, a gente vê hoje que a crescente conscientização ambiental da sociedade, e isso é um fato, aumentou a pressão sobre a comunidade empresarial. Então hoje você tem que fazer porque é uma exigência, porque é uma pressão da sociedade, existe uma pressão da sociedade e demais órgãos, como a gente vai ver nessa apresentação. Essa pressão aumentou sobre a comunidade empresarial, principalmente porque os padrões de produção e consumo recorrentes são insustentáveis. E hoje as empresas entenderam que para continuarem funcionando, terão que integrar cada vez mais componentes ambientais às suas estratégias comerciais e ao seu planejamento estratégico. Então hoje é questão de sobrevivência à sustentabilidade empresarial, como a gente vai ver à frente. Bom, temos que falar obrigatoriamente das vantagens de mercado. Eu só queria pontuar que essa apresentação ela foi construída ao longo da minha trajetória como gestor ambiental, durante os mais de 10 anos que eu venho trabalhando com esse tema. Hoje eu, por exemplo, sou convidado para ministrar palestras em universidades, conceder entrevistas em TVs regionais, ministro cursos, sou coaching de alguns gestores ambientais, tenho a minha empresa hoje de consultoria e de gestão ambiental. Então esta apresentação foi construída considerando toda essa minha trajetória como gestor ambiental. E por ter vivido os problemas na pele, eu consegui colocar nessa apresentação um conhecimento que é muito rico para você. Inclusive, esse conhecimento, se bem assimilado, você pode levá-lo para a sua empresa como um argumento proativo e que você pode defender a importância do SGA e da sustentabilidade. Então, vamos falar das vantagens de mercado. Nós sabemos hoje que o desempenho ambiental, quando você relata isso, você tem uma melhora, principalmente nas relações com acionistas, fornecedores e consumidores. Essa exigência, normalmente, vem desses atores de forma muito mais intensa. Então, os acionistas ou bancos, instituições financeiras que aportam recursos no seu projeto, não sei se é o caso aí da sua realidade, mas talvez em algum momento a sua empresa precisou recorrer a investimentos externos, ou até tem acionistas que acompanham a gestão ambiental. Fornecedores, é fundamental também essa relação com seus fornecedores e os consumidores, que hoje em dia estão cada vez mais exigentes. Bom, nós sabemos que o sistema de gestão ambiental é um processo voluntário, isso não está exigido em nenhuma legislação específica que você implante um SGA. Você pode implantar um SGA à medida da sua necessidade, do seu porte ou da sua realidade. Bom, a gente sabe que o meio ambiente representa riscos e oportunidades. Isso é um fato. E que devemos controlar os riscos e desenvolver as oportunidades. A implantação de um SGA certamente traz benefícios financeiros. Economia de matéria-prima, menores gastos, eficiência na produção, vantagens de mercado e diminui riscos de acidentes, multas, incapacidade de obter crédito e outros investimentos de capitais. Também evita perda de mercados por incapacidade competitiva. Olha a quantidade de aspectos relevantes que a partir de hoje você pode incorporar na sua gestão e levar esse argumento como uma fonte poderosa de convencimento. Essa ilustração mostra claramente o que acontece com as empresas que declaram sua sustentabilidade. E mais do que isso, que medem, que podem mensurar. Na minha opinião, sustentabilidade tem que ser medida. Não adianta só declarar. Ela tem que mostrar em números a sua sustentabilidade. Então, por exemplo, se eu falo que eu consigo recircular um percentual de água no meu processo produtivo, eu tenho que informar qual é esse percentual. Se eu reduzo a geração de resíduos, eu tenho que falar qual é esse número. Se eu consigo recuperar áreas degradadas, e por aí vai, eu tenho que ter números. A sustentabilidade tem que ser traduzida em números. E hoje a gente percebe que empresas que declaram e mostram os seus números de sustentabilidade se destacam no mercado. E esse é um diferencial competitivo muito forte, porque o mercado está vivendo isso intensamente.
E essas empresas tendem a ter uma vantagem no mercado. Vamos imaginar o seguinte, aqui ao centro está a sua empresa, olha que coisa interessante. Olha a quantidade de atores que se relacionam hoje com o seu projeto. Eu vou começar pelo canto esquerdo superior aqui, com essa identificação de instituições financeiras, bancos. Hoje, praticamente todo e qualquer projeto precisa recorrer a um banco, quer seja para obter um financiamento ou até mesmo para um seguro do seu ativo. Então, o banco é um grande exigente, é um grande cobrador das questões ambientais, dos aspectos da sustentabilidade. Você tem também uma influência muito grande da classe política, quer seja pela publicação de legislação, pela intervenção no seu processo, pela influência com a comunidade. Em outro canto aqui, do nosso direito aqui superior, nós temos investidores, pessoas que põem dinheiro no projeto e passam a assumir a responsabilidade por ele. E a partir desse momento eles começam a cobrar resultados. Descendo aqui, eu tenho representando o IBAMA, mas esse aspecto aqui representa os órgãos ambientais, os órgãos de regulação, controle, fiscalização, licenciamento, auditorias ambientais. Então você tem que estar atento também a esse aspecto. E abaixo aqui, a influência hoje cada vez maior do Ministério Público, que pode, por exemplo, pedir uma cópia do seu processo de licenciamento, pode interceder nessa questão do licenciamento, pode convocar demais órgãos de fiscalização para fazerem uma auditoria no seu projeto, ou até mesmo convocar para fazer uma reunião com você. Então fique esperto que o Ministério Público é bastante atuante nessa causa ambiental. Nós temos também os funcionários internos, e aí é importante ter essa transparência dos dados ambientais para o seu público interno. Olha só, os seus monitoramentos, os seus controles, todos os seus indicadores ambientais não servem só para atender condicionantes, não. Esses dados podem ser trabalhados internamente. E isso é bacana quando você demonstra isso ao público interno, aos funcionários. Olha a sociedade, a influência da sociedade também no seu projeto, principalmente a sociedade do entorno. É bacana você convidar a sociedade para conhecer o seu projeto, para não ficarem criando especulações demasiadas sobre o seu processo produtivo, e aí começam a levantar coisas que não são coerentes, como por exemplo, aquela empresa ela não protege o meio ambiente, ela usurpa e usa demasiadamente os recursos naturais, como por exemplo água, madeira, minério para quem trabalha com mineração e demais recursos. E também o nosso consumidor, que está aqui ó, com a nossa lupa. O consumidor também é bastante influente, porque ele tem um poder de compra, ele tem um poder de decisão. Bem, e aí você pode me perguntar, Fábio, quais são os riscos assumidos sem um sistema de gestão ambiental? São diversos. Eu listei aqui alguns que eu entendo que são os mais relevantes, como por exemplo, contratações urgentes, altos custos com consultoria, desperdícios e retrabalhos, acidentes e passivos ambientais, as incertezas que isso pode trazer na sua gestão. Eu já vivi na pele cada um desses aqui. E é terrível, como por exemplo, perder seu tempo. Perder o seu tempo, não ter certeza para tomar decisões e perder o seu tempo. Risco de embargo das atividades, risco de multas ambientais e o pior, a perda de credibilidade. Olha o caso da mineradora Samarco aí. Perdeu praticamente toda a sua credibilidade. E tentar resgatar isso vai ser muito difícil, porque isso já causou uma mancha séria na imagem da empresa. Bom, mas nós podemos falar também sobre as oportunidades de um sistema de gestão ambiental, que são diversas também. Quando você tem um SGA bem implantado, você tem gestão e controle dos seus processos. Você tem acesso fácil às informações, isso é transparente para você demonstrar aqueles públicos variados que a gente listou. Você vai ter o histórico ambiental da sua instituição, segurança para tomar decisões, você sabe onde está cada coisa e tem acesso rápido a isso. E com informação na mão você toma decisões mais rápidas. Segurança da gestão da informação, controle e tudo mais. Imagem e reputação. A criação de valor. E olha que coisa legal. Quanto maior o seu valor, maior é o seu preço. Você pode elevar o preço em virtude do valor percebido da sua marca, do seu produto ou do seu serviço. Você pode atender a públicos variados e ter mais tranquilidade na sua gestão. Bem, vamos falar rapidamente aqui sobre os benefícios de um sistema de gestão ambiental.
Olha que coisa interessante. Por exemplo, você ter a conformidade legal das suas instalações e operações evita, por exemplo, penalidades. Ninguém quer tomar multa. E isso mancha certamente a imagem da sua empresa. Indenizações civis e processos criminais. A menor tolerância das autoridades. Então, nesse aspecto aqui é muito interessante. Quando você não atende os requisitos legais, as autoridades são menos tolerantes. Então, se você tinha prazo para receber uma licença, a autoridade ambiental fica mais criteriosa, ela começa a fazer mais exigências, você começa a ser mais inspecionado pelos órgãos ambientais. Olha que coisa interessante, a paralisação das atividades. Isso pode ser evitado se você tem conformidade legal nas suas operações. E até mudança de local. Você consegue evitar a mudança de local se você atende isso muito bem e se relaciona com a sociedade. Melhoria na imagem da companhia, reputação, pois os consumidores preferem produtos ecologicamente corretos e o mercado reconhece e valoriza organizações ambientalmente corretas cada vez mais. Isso é um fato. A gente tende a considerar e a comprar de empresas que são sérias, que respeitam os requisitos ambientais e que são sustentáveis. Instituições financeiras e seguradoras avaliam o desempenho ambiental das empresas. E aí entra um aspecto fundamental, que é o dinheiro. Quando a gente põe o dinheiro em jogo, tudo fica mais interessante. Principalmente quando são instituições financeiras e seguradoras. E a transparência e empresas limpas são bem vistas. Então, empresas que declaram seus resultados, que mostram a sua sustentabilidade, elas tendem a ser mais bem vistas. Melhoria da competitividade, vantagem de mercado, pois o compromisso ambiental é prática básica no mercado internacional. Isso já é uma prática básica. Consumidores mais influentes começam a exigir critérios ambientais. Padrões internacionais cada vez mais rigorosos para acesso a mercados. E com a globalização da economia mundial e a criação de grandes blocos internacionais, como a União Europeia, o cuidado com o meio ambiente passa a ser um fator estratégico. Olha a quantidade de argumentos que eu estou te dando para você levar isso à frente, principalmente no convencimento da alta liderança da sua empresa. Caso isso ainda não esteja claro, você pode levar esse conhecimento rico. Redução de custos e conformidade devido à minimização dos desperdícios de matéria-prima e insumos. Eliminação de risco de passivo ambiental e despesas dele recorrentes. Prevenir problemas versus corrigir problemas. Minimiza despesas com remediação e multas. Melhoria contínua, ou seja, está sempre um passo adiante dos concorrentes. E concluindo, o cuidado com o meio ambiente não é apenas sinônimo de despesa. Podemos perceber isso por tudo que foi apresentado. Gerenciamento ambiental também pode significar economia de insumos. Isso traz maior valor agregado ao produto, ao negócio. Novas oportunidades de negócio e boa reputação para as empresas ecologicamente corretas. Bom, chegamos ao final dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante para você, clica no curtir. Se você não gostou, por favor, também clique no não curtir. É importante o seu feedback. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Eu prontamente vou respondê-lo. E se você não quiser perder conteúdos dessa natureza, com esse conhecimento voltado para a gestão ambiental, se inscreva agora no nosso canal, que aí você vai ser notificado assim que a gente publicar um conteúdo novo nesse nosso canal. Um grande abraço. Aqui é o Fábio Rodrigues, gestor ambiental, e a gente se vê na próxima videoaula.